Fala, peãozada. E aí, turma? Galera, tô aqui de volta. Andei sumido, né, gente? Mas eu tô na área de novo. Vamos aqui gravar mais uns videozinhos aqui, gravar mais uns conteúdos, agregar um pouquinho aqui, né? Espero que vocês passem um tempo gostoso aí de qualidade comigo. Espero ter útil alguma coisa. Agora estamos de cara nova, aproveitando aqui o estúdio cedido aqui do pessoal do Papo de Peão, podcast, aliás. Digita aí no YouTube, Papo de Peão. É, muito conteúdo bacana, a gente recebe vários convidados aqui, toda quinta-feira às 19 horas ao vivo. Estamos também na Amazon, no Spotify. Papo de Peão para quem quiser conhecer. A pergunta de hoje é o seguinte: Gustavo, qual sistema construtivo é mais barato? Ou seja, fazer pré-moldado, parede de concreto, torna a minha obra mais barata? Pois bem, é, vamos rodar a vinheta aí. E eu queria pedir aí, fala de onde você é e se já conhecia nosso canal, se tá chegando agora. Aliás, se tá chegando agora, sejam muito bem-vindos. Quem já tá aqui, aquele abraço de sempre, aquele abraço carinhoso. Vai clicando em compartilhar aí, vai se inscrevendo no canal, isso ajuda a dar moral pra gente, ajudar que tá fazendo sentido. E com isso a gente vai crescendo. Se não gostar também, deixa um negativo aí. É bom que a gente vai vendo para que lado que a gente tá caminhando. Pessoal, o seguinte, sistemas não convencionais, sistemas alternativos de construção, são mais baratos e eu tô aqui especificamente, mais exclusivamente falando no caso do pré-moldado. Isso eu tô falando quando a gente fala em casa, tá, gente? É bom frisar isso, porque em outras aplicações vai ter um resultado diferente. Então veja bem, Gustavo, construir casa pré-moldada compensa? O que que acontece? Às vezes você tem uma ilusão, porque na hora de você comprar a casa, isso até assim, alguns vão me criticar muito por isso que eu tô falando aqui, mas assim, quando você vai comprar uma casa pré-moldada, ela vem você compra uma estrutura, na verdade. Então falta um monte de coisa: telhado, revestimento, piso, etcétera, varanda, elétrica, hidráulica, várias coisas que faltam. Então esse sistema é um sistema mais leve, por isso usa menos fundação e etcétera. Isso é vantajoso, isso é ecológico, otimiza processo, isso é show, top, muito top, é muito rápido. Só que, se não tem, pelo menos eu não vi, alguém que entregue essa casa acabada. Qual que é o gargalo aqui, gente? O que que é o problema aqui, o que que eu tenho visto ultimamente? Então você tem a promessa de que tá entregando uma casa, eh, tá entregando uma casa vou entregar uma casa pronta, ou quase pronta, só que isso, de certa maneira, ou de todas as maneiras, não é verdade. Você ainda tem ali cerca de 60% às vezes, para poder acabar de construir. Então, o que que acontece? Gustavo, então é mais caro? Cara, e em alguma das vezes, ou na maioria das vezes, pode sair mais caro sim. Como que você sabe se é mais caro ou mais barato? Isso é o mais importante, isso é a mais lição essa é a lição mais importante que eu tenho a passar é o seguinte: a obra, empreendimento, assim como empresa e etcétera, mas principalmente a obra, ela tem que ser vista como um todo. A obra não é estrutura, não é ela é um todo, um resultado X. Então, não adianta eu chegar aqui e ter uma obra tal que vai custar a estrutura, em vez de custar 200.000, vai custar 150, e eu achar que essa economia vai prevalecer nos outros percentuais da obra, ou até mesmo vi aqui, ó, vou pagar 100 conto aqui para construir uma casa de 300 metros. Exemplo, tá, gente? Um exemplo aqui, vou gastar 100 prata aqui para construir uma casa de 200 metros. Um exemplo. E essa casa, e eu achar que isso, não, eu só vou gastar isso aí, eu vou gastar mais 20% só para terminar. Pode ser que isso aconteça em algum momento, mas não é o ideal. O que que acontece? Você tem que enxergar a obra como um todo, o empreendimento como um todo. O que que eu vou gastar de material? Você tem que pegar o projeto, cara, levantar. Olha, eu tenho X metro quadrado de reboco, eu tenho X metro quadrado. Hoje a gente tem bases de custo muito boas, a gente sempre teve, mas hoje tá tudo muito acessível. Você digita na internet, cara, no Google. Quanto custa uma construção padrão médio? Vai estar lá para você.
vai estar lá de fácil acesso, de pronto. Então, assim, você tem o eu uso muito a base do Cube, né, é um sempre dá certo, sempre é algo muito aproximado. Cada caso é um caso, você tem regiões e tem logística e etcétera. Acesso, vários fatores que interferem, mas, enfim, você tem que analisar a casa como um todo. Para de achar que vão ter soluções milagrosas. Pode ter sim, você vai ter algumas vezes que você vai conseguir sim economizar muito, mas no geral, isso não vem isso é feito isso tem que vir com um estudo. O cara te fala lá que você: "Ah não, eu vou construir sua casa toda", mas não é, só a estrutura. Então assim, tem que saber o que está acontecendo, pegar o conjunto da obra como um todo e analisar isso como um todo. Parar de analisar isso de maneira separada e principalmente parar de achar que existe milagre, não existe. Então, assim, o pessoal tem ido muito nessa linha e quebrado a cara, entre aspas, porque aí a hora que vai ver o negócio fica praticamente o mesmo preço. Ah, pré-moldados têm suas vantagens, vantagens top. O que que acontece? Pré-moldado é super rápido, pré-moldado, otimiza processo pra caramba, isso não pode ser deixado de não pode ser desconsiderado, mas, no ponto de vista, quando a gente fala de custo para pouca unidade, para pouca quantidade, isso tem que ser olhado com melhores olhos, tá. Não pode ser as pampa não, que senão você vai arrumar pra cabeça. Eh, e vai ter a dor de cabeça com a mão de obra depois, a mesma coisa com aqueles processos, porque você tem que fazer tudo, elétrica, piso, telhado, pintura, gesso, reboco, azulejo e etcétera. Então, cara, você vai talvez o percentual que você vai economizar de tempo pode ser que nem seja o ideal. Gustavo, mas por que que não funciona para uma casa e funciona para um prédio, por exemplo, de 10 andares ou um conjunto de 10 prédios? Veja bem, existe uma tendência maior a funcionar para volumes maiores, por quê? Volumes maiores, você tem um indireto maior. Então você tem um canteiro de obra aí que chega, de repente, custa 100.000 por mês só de estrutura para esse canteiro funcionar. Mão de obra administrativa, aluguel, etcétera, canteiro, água, luz, pá-pá, pá-pá, pá. Então você imagina você reduzir uma obra que você vai fazer em concreto armado com, de repente, 2 anos, você reduzir essa obra para 10 meses. Então, pô, você tá tirando aí de 100.000, por exemplo, você tá tirando 26 meses, R$ 100.000. Então, 24 meses, aliás, 14 meses de R$ 100.000. Então é muita coisa, representa muito. No caso de uma unidade só, você não consegue ter volume. Então, por isso tem que ser analisado de perto. Fica a dica aí, analisem como um todo, não desprezem nada e para de olhar a obra pedaço por pedaço. Pode separar em quanto 50 etapas, mas olhe como um todo, faça o custo como um todo. A obra não é pedaço, a obra não é estrutura, acabamento, etcétera. A obra é um todo. Então, pode ser que se algumas coisas que você pode economizar aqui agora, pode voltar para você lá na frente, ou talvez pode ser que você nem esteja economizando. Enfim, esse é o recado de hoje. Galera, muito obrigado pela atenção aí. Espero ter agregado um pouquinho. Aquele beijo de sempre. Não esquece de escrever aí, esparramar, vamos compartilhando aí, esparramando. Aí, vamos levando um pouquinho mais de informação, o pessoal que está em casa, etcétera. E vamos, de repente, um amigo está construindo, é interessante essa informação. Assim como o vídeo da Caixa, eu vou deixar aqui, de construção financiada pela Caixa. Então, é é outro alerta, outro vídeo que eu acho muito importante, enfim. Aquele abraço e até mais, galera.